resultar em insuficiência renal crônica. As causas mais frequentes de insuficiência renal crônica em crianças são as malformações congênitas renais, que eu falei para vocês, e do trato urinário, consequentemente, refluxo vésico-ureteral. O que acontece? Eu tenho a urina produzida no rim. Essa urina ela vai ser liberada, vai cair dentro do ureter e vai ser armazenada na bexiga. Se eu tenho, gente, uma quantidade de urina na bexiga e ela retorna por meio do ureter devido à deficiência nos esfíncteres, eu tenho retorno, né, dessa urina para dentro do rim. Então eu tenho um vésico ureteral, refluxo, retorna, refluxo vésico ureteral, ou seja, voltou o refluxo da bexiga por ureter, o que vai causar o refluxo da urina ou retorno da urina para dentro dos rins, tá? E isso pode ser ocorrido devido a infecções recorrentes do trato urinário, beleza? Então, se eu tenho recorrências de infecção urinária, eu começo a destruir os meus glomérulos, o que vai provocar uma destruição, né, de grande parte deles. Se chegar ao ponto de destruir mais de 50%, eu automaticamente me torno um insuficiente renal crônico, tá? As complicações da insuficiência renal crônica incluem retenção de produtos de metabolismo, especificamente da urina, com retenção de água, retenção de sódio, retenção de ureia, creatinina, que são todos aqueles componentes que deveriam ser eliminados por meio da urina. Então, eu vou ter uma hipercalemia, que é aumento de sódio, certo? Eu vou ter uma hipercalemia, o que vai automaticamente aumentar a quantidade de ácido, ou seja, eu tenho um aumento de CO2, devido ao aumento disso, eu tenho um aumento de CO2, uma diminuição na verdade, é aumento dos íons de hidrogênio, né? Que eles são enriquecidos por meio da ingesta da função respiratória, né? Da hematose. Então, automaticamente, eu tenho um aumento de íons de hidrogênio, o que causa um aumento, né? Não é aumento, eu causo um aumento da acidose porque eu diminuo o pH e aumento a quantidade de bicarbonato. Bicarbonato é alcalino. O pH é ácido, né? Quanto menor o pH, mais ácido é. Então, quando eu tenho isso, né, a retenção de sódio, eu aumento os íons de hidrogênio, então, e eu diminuo os de bicarbonato. Então, eu tenho automaticamente uma acidose metabólica, tá? Certo? Então, essa acidose metabólica, ela é de natureza persistente devido à retenção contínua de íons de hidrogênio e a perda de bicarbonato. Foi o que eu falei, falta bicarbonato e aumenta o hidrogênio. Isso tudo devido à hipercalemia, tá certo? E aí essa hipercalemia que vai provocar a retenção de íons de hidrogênio e a eliminação do bicarbonato faz com que o seu sangue, que ele tem, eu tenho anotado isso aqui, peraí, gente, que de cor o pH do sangue aí também é maldade. Anotei aqui, ó. O pH do sangue, ele varia em 7,35 a 7,45, certo? Se você aumenta os íons de hidrogênio, você diminui o pH abaixo de 7,35. Se o seu pH sanguíneo está abaixo disso, você já tem uma acidose. Devido à diminuição do bicarbonato, que isso vai acontecer. Se isso acontece por função renal, você tem automaticamente uma acidose metabólica, beleza, gente? O que vai causar distúrbios de cálcio, de fósforo, do metabolismo ósseo, provoca anemia, distúrbios do crescimento, osteodistrofia renal e má nutrição. Então, sem contar da função respiratória, porque você pode começar com a acidose metabólica, o que vai ocasionar diretamente, né, futuramente, uma acidose respiratória, causando uma dificuldade da troca de gases lá nos alvéolos, certo? E isso vai provocar automaticamente uma hipóxia nessa criança. Se eu diminuo a oxigenação dos tecidos, vai ter diminuição da função do oxigênio dentro das células e, consequentemente, você tem morte celular. Então, a função renal ela é extremamente importante por isso. É ela que controla todos os eletrólitos do nosso corpo. Se eu não tenho o rim funcionando, eu não tenho vida, tá certo, gente? Porque o rim é um órgão vital.
A partir do momento que eu não consigo filtrar, eu estou eliminando demais bicarbonato e retendo demais íons de hidrogênio, eu preciso tomar uma providência. Como é que eu faço isso? Eu preciso fazer o tratamento. O tratamento inicial é com diálise ou hemodiálise, tá certo? Então, o diagnóstico geralmente se suspeita, né, com base em qualquer quantidade de manifestação clínica, que eu já falei para vocês, e os exames laboratoriais, que eu faço através do EAS, do hemograma, que eu consigo visibilizar a quantidade de eletrólise que está sendo eliminado e a quantidade daquilo que está sendo retido. No caso aqui, gente, eu elimino aquilo que eu não posso eliminar, porque o rim tá doidão, ele tá fazendo a função completamente ao contrário, então eu tô eliminando aquilo que eu não posso eliminar e eu tô retendo aquilo que eu não posso reter. Aquilo que eu deveria eliminar, eu tô retendo, e aquilo que eu deveria reter, eu tô eliminando. O que vai automaticamente causar danos no sistema todinho, beleza? Então, sinais e sintomas: redução do apetite, fadiga, perda de energia, aumento da pressão arterial, débito urinário, ele pode estar aumentado, ou seja, tem grande quantidade de volume, mas nesse volume não tem nada do que eu poderia eliminar, tem tudo que eu não poderia eliminar. Ou eu tenho débito urinário diminuído, que a gente pode ter uma oligúria e, consequentemente, uma anúria, tá? Náuseas, palidez, perda de peso, cãibras, porque eliminou potássio demais, faltou potássio, tem cãibra, edema de face, dor óssea, equimoses, insuficiência cardíaca congestiva, edemas pulmonares, tremores, comas, convulsões e morte. Tá, gente? Se eu não reverter o quadro a tempo, o declínio ali do sistema da criança é muito rápido, morre mesmo, tá bom? O tratamento ele consiste em promover a função renal máxima, manter os líquidos, o equilíbrio hidroeletrolítico, né, mantendo os limites bioquímicos seguros, tratar as complicações sistêmicas, promover uma vida mais ativa e o mais normal possível para a criança. O que o pessoal costuma fazer, né? Criança, ela tem uma grande chance de recuperação muito boa em questão de transplante renal. Então, quando a criança, você vê que a criança nasceu com uma malformação, ou a criança tem uma grande chance de desenvolver uma insuficiência renal crônica, você já coloca a criança, né, ali para o tratamento e inicia ali a diálise e a hemodiálise para que essa criança aguente o máximo possível o rim dela. Qual é a diferença de uma criança com insuficiência renal crônica para um adulto com insuficiência renal crônica? A criança, ela é jovem ainda, ela tem toda uma vida pela frente. Ela não vai viver muitos anos, gente, se ela não tiver um transplante. Por quê? Porque o rim não vai voltar a funcionar, certo? Então, eu preciso conseguir um transplante o mais rápido possível, certo? Para ela. Já tem pessoas que já têm seus 50 anos, 55 anos, 60 anos, que o tempo, a expectativa de vida dela é menor. Então, ela consegue, às vezes, quando ela não consegue o transplante, ela fica por anos sendo tratada e utilizada ali pelo meio da hemodiálise, tá? Que é doído, gente. Vocês têm que ir às vezes 2, 3 vezes na semana para você fazer a filtragem do seu sangue por meio de uma máquina. Isso é hemodiálise. A diálise, ela não é tão feita fora do ambiente assim de internação, né? Quando faz diálise, a pessoa está internada, não tem unidade de terapia intensiva, você faz um cateterismo diretamente ali no sistema, no rim, e aí você faz essa filtragem, tá certo? A diferença é que um é por uma fístula, diretamente na corrente sanguínea, que você vai fazer a filtragem do sangue, que a gente chama de hemodiálise, tá? Tá, pessoal, então esse é o conteúdo de hoje, né, de sistema de distúrbios, não, disfunções geniturinárias. Eu vou parar a gravação aqui, né, para poder encaminhar para vocês posteriormente, mas eu vou continuar para vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá certo? Só para pausar aqui.